Oi, nono ano! Como é que vocês estão? Eu já tô com saudade de vocês. A gente já se viu tão pouco esse ano, né? Já foram tão poucas aulas e aí tudo aconteceu e... Enfim, tô com saudade, tá bom? Bom, hoje a gente tava falando sobre o Entre Guerras, não foi? Pois é. Hoje eu quero focar com vocês mais especificamente no que foi a crise de 29. Então, a gente tem aí um período da história importante, que é a crise de 29. Ela acontece aí no Entre Guerras e é muito importante a gente entender, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Eu tava até vendo no jornal semana passada e eles usaram, eu tava ouvindo, né? Tava aqui trabalhando e minha mãe tava assistindo o jornal e eu ouvi ele falando sobre as crises que o mundo já viveu. E uma delas é a crise de 29 e ele falou uma palavra que eu vou usar muito hoje, que é a forma como os Estados Unidos acharam de se recuperar dessa crise. Tudo bem? Antes de mais nada, a gente precisa entender que crise é essa. A gente está falando de uma crise pós Primeira Guerra Mundial. A gente está falando, lembra que semana passada eu falei para vocês sobre o American Way of Life, que é esse estilo de vida americano, o busca pelo sonho americano, da casa própria, do status, de uma vida tranquila. A gente tem algumas propagandas do American Way of Life, ó, tipo essa daqui, vou pôr aqui pra vocês agora, ó. A gente tem essa família feliz num carro, isso é uma forma de mostrar o American Way of Life. E todas aquelas que a gente veio, que vocês mostraram pra mim lá no Até Breve da semana passada. Falando em Até Breve, um parênteses, galera, não tem pressa, vou me entregando conforme vocês vão conseguindo, tá? Eu tô anotando tudo, tô de olho, quem tá entrando, quem não tá. O American Way of Life, então, ele traz essa ideia do sonho americano de crescer financeiramente, de ir em busca dos seus sonhos, das suas propriedades, carro, casa, uma escola boa para os filhos. Sabe aquele padrão de vida americano que a gente vê em todos os filmes, em todas as séries, em tudo que a gente consome de produto norte-americano, e que a gente consome muito, eu admito. Sou uma delas também, não posso negar. Isso tudo vai trazer muita ganância para essa galera. Então os Estados Unidos estavam bem depois da Primeira Guerra, a gente já conversou isso, eles financiaram a reforma, estavam ganhando em cima da guerra. Só que a gente está falando de um mundo globalizado. E o American Way of Life vai elevar aí algumas coisas. O estilo de vida norte-americano, ele vai fazer as pessoas começarem a comprar e produzir, e uma especulação financeira tremenda, a bolsa de valores, todo mundo começa a investir na bolsa, e crédito bancário, as pessoas começam a pegar muito dinheiro com os bancos para comprar sua casa, comprar seu carro, para atingir esse American Way of Life, que não é de todo ruim, é um jeito deles de viver, a gente não pode negar que a gente consome e a gente usa muito disso até hoje. É um padrão de vida que foi espalhado pelo mundo, não igual ao que é lá, mas sim, foi. Então a gente gera especulação financeira porque as pessoas estão investindo na bolsa, a gente tem um aumento nas produções porque as pessoas estão gastando mais, então você produz mais. Então se você produz mais, a pessoa tem mais dinheiro, ela vai comprar mais? Vai, mas se você acredita no que a pessoa, tipo, as empresas, elas começam a produzir de acordo com o consumo. Então, pensa que as fábricas começam a produzir mais porque o consumo está aumentando. Só que tem uma hora que as pessoas não vão mais consumir isso, vão consumir aquilo. Então isso gera o aumento das superproduções e produto que fica parado, que fica estagnado dentro das fábricas. Isso gera prejuízo. Se gera prejuízo, essa empresa vai perder valor na bolsa de valores. E aí é onde a gente começa a ficar complicado aí. Quase 95% a gente tem a falência de 9 mil bancos. A gente tem a falência de 85 mil empresas e uma queda de 85% do valor das ações. Isso tudo acontecendo depois de 29. Uma redução salarial de 60%. A gente tem desemprego. A gente tem tudo acontecendo quando a crise de 29 passar. Galera, o que aconteceu para essa crise acontecer?
Tava tudo muito bem nos Estados Unidos. Tava tudo ok. O que aconteceu então? Como eu falei, as pessoas começaram a consumir muito, comprar desenfreadamente. As fábricas começam a produzir mais. Só que nem tudo vai ser consumido. Uma hora as pessoas não vão mais ter como consumir. As pessoas começam a pegar mais crédito com os bancos. Fica mais fácil pegar crédito com o banco. Então eu vou pegar empréstimo no banco. Isso que é um crédito no banco. Pegar empréstimo no banco para comprar coisas. Só que eu vou ter que pagar o banco uma hora. Eu não vou meter esse dinheiro para comprar as coisas. E essas coisas vão ficar paradas na fábrica. E é nesse momento que a gente começa a ter o crash da bolsa. Porque essas pessoas, elas estão investindo nessas empresas, além de tudo. Rola um movimento de se investir na bolsa contínuo para as pessoas tentarem ganhar mais dinheiro. Só que isso causou isso tudo que eu acabei de falar para vocês. A gente tem empresas falindo, bancos falindo, as ações vão despencar, e aí o dia do crash da bolsa é conhecido por um dia de muita tristeza nos Estados Unidos, porque a gente tem pessoas se matando por conta disso, porque, como eu venho falando pra vocês, é um estilo de vida muito bem marcado, muito bem determinado. Ninguém quer fugir do que é isso. Então todo mundo luta pra ser isso. Se você não consegue, você fica muito triste. Aí se você perde, você percebe que você perde milhões de reais numa bolsa, você se mata porque você perdeu tudo que você tinha. Porque se perde o valor da família, se perde o valor da vida, porque o que importa aí é o status social. É isso que eles estão valorizando. Então, isso vai quebrar os Estados Unidos, isso vai favorecer o surgimento dos regimes totalitários, que é o nosso próximo tema, fiquem de olho já aí, e que vai levar a um aumento na propensão de acontecer o que aconteceu, que foi a Segunda Guerra. Então tudo está interligado. A crise na Europa já vinha, aí tem a crise nos Estados Unidos, tudo vai gerar uma crise geral. Bom, os Estados Unidos, eles partem do liberalismo econômico. Então, eles não são habituados a interferir na economia. Professor, o que é isso aí? Eu vou explicar. Quando a gente fala em liberalismo econômico, a gente está falando de um Estado, de um governo que não interfere em empresa privada, que não interfere na roda da economia. Muito pouco vai interferir. Ele vai deixar a economia girar sozinha. Porque a gente tem muita empresa privada, pouca empresa estatal. Então, a economia, ela acontece. De vez em quando, e é nesses momentos de crise principalmente, a gente precisa do que a gente chama de intervenção estatal. E os Estados Unidos não vão ser diferentes. Eles vão investir, eles vão usar a intervenção estatal nesse momento da história a favor deles. Bom, a gente tem então essa crise geral do capitalismo e os Estados Unidos é o ponto de partida disso tudo. No Brasil, a gente vai ter os efeitos disso aí, a gente vai ter as falências dos barões de café. Quando a gente entrar nos barões de café, a gente vai ver. Rola até uma quebra da oligarquia brasileira, a gente tem perdas gerais. Inclusive tem aí a queima do café, que o Vargas manda, é bem interessante para esse momento da história do Brasil. Mas os Estados Unidos vão precisar sair dessa crise. A crise acontece em 29. Até 1933, nada foi feito pelo governo. O governo deixou as coisas acontecerem, rolarem naturalmente, para ver como que o país ia sair dessa crise. Não foi possível. E aí, a gente vai ter a ideia do New Deal. O New Deal é um projeto de recuperar os Estados Unidos que foi criado pelo John Keynes, e ele é um economista, né? E as ideias dele influenciaram os Estados Unidos a criar o New Deal. O New Deal é imposto, então, pelo presidente Roosevelt, já ouviram falar? É um presidente norte-americano, e ele vai pegar as ideias do John Keynes, que é essa intervenção estatal quando necessária. E o New Deal, ele parte de um princípio bem simples. Ele é um programa de reformas de frente de trabalho, de controle de crédito, de financiamento, concessão de empréstimo,
fixação do salário mínimo, limite de jornada de trabalho, controle da produção e ampliação da previdência social. Então, ele vai aumentar as frentes de trabalho. Como que ele vai aumentar a frente de trabalho, galera? Ele vai começar a investir em obras públicas. Se ele investe em obras públicas, as pessoas voltam a trabalhar nessas obras públicas. Se as pessoas voltam a trabalhar, elas voltam a consumir. Se elas voltam a consumir, a roda da economia volta a girar. Ele começa esse plano em 1933. Em 1937, o desemprego foi reduzido à metade e houve um aumento de 70% da renda dos norte-americanos. Então é um plano aí que dá certo. O princípio dele é esse. O governo vai pagar por obras públicas. Se ele vai pagar por obras públicas, ele precisa de mão de obra. Então ele vai contratar pessoas. Essas pessoas que ele vai contratar vai começar a consumir mais, vão voltar a comprar. Se eles vão voltar a comprar, eles vão voltar a fazer a roda da economia girar. Então, consequentemente, se o mercado tinha mandado embora algumas pessoas e a gente volta a ter pessoas comprando bastante, esse mercado volta a contratar. Então, é um ciclo. Então, você dá emprego para umas pessoas, as pessoas consomem mais, gera mais emprego no comércio, que gera mais emprego na indústria, que gera... Entenderam? É simples, mas é muito eficaz nesse momento da história dos Estados Unidos. A gente vai ver depois, na Segunda Guerra, quando acabar a Segunda Guerra, que os Estados Unidos também vão passar por uma crise e eles vão precisar incluir um outro tipo de plano de socorro, que é o Plano Marshall, que é bem diferente disso aqui. Mas, nesse momento da história, foi muito eficaz. O New Deal é esse ato de socorrer a economia norte-americana. Ele funciona muito bem, então de 4 anos a gente tem o desemprego caindo pela metade e o aumento de 70% na renda. Galera, se eu falo em 4 anos, pra vocês parece muito tempo, mas quando a gente fala em economia, é um tempo muito rápido. Como eu falei, as obras públicas vão se tornar prioridade. Eles vão construir, nesse tempo que o New Deal estava sendo aplicado, 2.500 hospitais, 6.000 escolas, 13.000 centros de lazer, que é aqueles que a gente vê no filme, sabe? Que tem normalmente quadra, tem um lugar de esportes e tal, além de hidrelétricas e rodovias. Então, é investir em obra pública, é pegar o dinheiro do governo e investir nele mesmo. É uma ideia simples que vai começar a mudar a forma de se ver o liberalismo econômico. Ele vai entrar como neoliberalismo, né? Porque o liberalismo do Adam Smith, ele é totalmente longe, então é a total não intervenção do Estado. E o John Keynes, ele já fala nessa intervenção mínima para o bem-estar social. Então, sempre que for preciso, o Estado interfere na economia. Eu vou dar um exemplo simples, só para a gente fechar aí essa ideia de possíveis intervenções estatais na economia. Então, vou dar uma até usada aqui no Brasil recentemente. Recentemente, vocês podem até perguntar para os pais de vocês, que devem estar aí por perto, pergunta para ele: pai, que história é essa de FGTS, de PIS, que foi liberado agora? Então, há um tempo atrás, o governo liberou um dinheiro, porque quando a gente trabalha, a gente tem direitos. Direito ao seguro-desemprego, fundo de garantia, PIS. E esse dinheiro todo fica na Caixa Econômica Federal, que é um banco do governo. Só que se você não pede esse dinheiro, ele fica lá. E ele caduca. E você não consegue mais pegar. E o que aconteceu? Para tentar fazer a roda da economia voltar a girar, o governo brasileiro liberou esses saques de coisas que estavam guardadas há anos lá na Caixa Econômica Federal. Então, não sei se algum dos pais de vocês conseguiram pegar, talvez os avós, tios, mas pergunta pra eles, por quê? A ideia era essa, fazer a roda da economia girar. Só que é muito pouco, porque a gente tá falando de poucas pessoas que vão ter acesso a esse dinheiro. Então não é algo que vai trazer um aumento na economia muito grande, é coisa muito pontual. Então não vai mudar a economia assim, e nem vai investir para que chegue-se em algo tão profundo, né? Provavelmente, e isso eu falo pra vocês com uma visão de historiadora, vai ser muito importante pra vocês conhecerem isso.
Porque provavelmente depois disso tudo que tá acontecendo, a gente vai ver aí uma crise geral no mundo, economicamente falando, talvez uma mudança nos padrões econômicos do mundo. Não posso te dar certeza para vocês, mas como uma visão de historiadora, muito provavelmente. Toda vez que a gente fala em um grande acontecimento que mexe na economia, que mexe na forma como as coisas acontecem, a gente tem sim uma crise econômica seguida. Mas a gente já vê alguns países se recuperando, a China já tá quase saindo aí da crise, da pandemia, a China já tá quase controlada, e hoje a China é uma das grandes potências mundiais. Vamos ver como isso vai acontecer, né? Cenas dos próximos capítulos. Mas é bem interessante vocês saberem. Bom, por hoje é só. Falei um pouco menos hoje. Vou tentar começar a diminuir aí minhas falas quando for possível, pra vocês não cansarem de ficar me vendo. Eu tô com saudade, tô sentindo falta já de vocês, como eu falei lá no começo do vídeo, e vou repetir eternamente. E eu tenho um antebreve bem tranquilinho pra vocês me entregarem até semana que vem, tá bom? Eu quero que vocês façam um mapa mental, ou individual, ou em duplas, aí vai ficar a critério de vocês. Eu gostaria que fosse em duplas, porque eu queria que vocês interagissem, pra vocês não se sentirem sozinhos nesse momento. Então, vamos fazer em dupla? Vamos tentar? Eu vou abrir a atividade. Se vocês fizerem dupla, me manda já o nome da dupla quando vocês me enviarem a atividade pronta. A ideia é falar sobre a crise de 29 e sobre o New Deal. Então, é um mapa mental sobre a crise de 29 e o New Deal, tá bom? Pode fazer um para cada, pode fazer um para os dois, aí fica a critério de vocês. É só pra gente amarrar esse conteúdo pra ficar bem bonitinho, tudo bem? A gente se vê até semana que vem.